그런데 저도 이때는 몰랐습니다. 첫 만남과 열애설까지 고 김새로운 김수현. Bem, gente, aqui no canal nós estamos fazendo plantão do caso conhecido como o caso do ator da Rainha das Lágrimas, o Kim So-hyun. Aqui já tem uma série tipo Netflix que acompanha o desenrolar deste caso dia a dia. É só acessar a playlist Notícias da Coreia. Num outro vídeo eu falei que tinha saído uma matéria sobre o parecer jurídico de um advogado japonês que comentou sobre o caso e vocês pediram para que eu trouxesse aqui no canal, né? Por coincidência, acabou de sair uma matéria com o parecer de uma advogada coreana. Então eu vou aproveitar e já vou trazer tudo com exclusividade para vocês. E aproveita também que vai passar a vinheta para você se inscrever, se não for ainda inscrito no canal, ativa o sino e se você já faz parte da minha audiência, pode ajudar bastante o canal curtindo e depois deixando a sua impressão sobre esta notícia. Este caso já está sendo conhecido aqui na Ásia como o caso Globin, por causa do dorama, né? Quem assistiu sabe o porquê. Mas com o ator da Rainha das Lágrimas. As pessoas estão sendo condicionadas a pensar apenas no escrutínio e não nas leis. Pensam que existem leis universais que regem o mundo, mas não é bem assim. Cada país tem suas leis e, diferente do Brasil, muitos países não têm sua constituição baseada na Bíblia ou na cultura judaico-cristã. Então, o que pode ser de bom senso para uns pode não fazer sentido nenhum para outros. O que na teoria poderia ser justo, perante a lei dos homens pode ser diferente. Então, a função de quem gosta de trazer notícias, primeiro é pesquisar. Nós vamos acertar sempre? Não. Mas nós vamos dar o nosso melhor, pelo menos aqui no canal, né? Mas para quem quer formar opinião ou influenciar, no mínimo, antes de inflamar a cabeça das pessoas, deveriam se informar das leis e quais as verdadeiras motivações por trás de casos que muitas vezes são usados como cortina de fumaça ou então como mera moeda política. Porque depois que juntarem as moedas no seu porquinho e uma nação inteira adoecer, e o pior acontecer, os mesmos vão chorar, condenando as pessoas que eles mesmos inflamaram em vez de curá-los. Dito isso, vamos à notícia sobre o qual parecer de dois advogados, né? Uma coreana e um japonês, em relação ao que poderia acontecer juridicamente com o ator Kim So-hyun, nesse caso envolvendo a atriz falecida Kim Se-ron. A advogada diz que parece ser difícil ele ser responsabilizado. No dia 14 de março, a especialista jurídica chamada Lee Gon-yeon apareceu no programa onde discutiu as alegações contra o ator Kim So-hyun e sua validade legal. O ator está sob forte escrutínio público após a alegação de que ele estava num relacionamento romântico com a atriz Kim Se-ron quando ele tinha 27 anos e ela era apenas uma menor de idade com 15 anos. Como se envolver em qualquer tipo de intimidade física com menores de idade, seja consensual ou não, é legalmente punível, diz a advogada coreana, que compartilhou a sua opinião especializada sobre as prováveis consequências que o ator pode sofrer se for provado que a acusação contra ele é verdadeira. De acordo com a advogada, nas palavras dela, ela disse: o fato deles estarem em um relacionamento por si só não seria suficiente para um processo. Justamente nesse período do relacionamento deles, as leis na Coreia foram atualizadas. De acordo com a lei atual revisada em maio de 2020, afirma que, se tiver relação sexual consensual ou sexual com um menor de 16 anos, você pode ser acusado de estupro estatutário ou molestamento de um menor. No entanto, antes dessa emenda ser feita, um adulto poderia estar sujeito à punição legal apenas se o menor com que ele ou ela se envolveu tivesse menos de 13 anos e não menos de 16. De acordo com as acusações feitas contra o ator, ele estava em um relacionamento com Kim Se-ron de 15 anos em 2015. Se o período de tempo e a idade da atriz na época fossem considerados, Kim So-hyun escaparia das consequências por meio de brechas legais. De acordo com a advogada, parece difícil responsabilizar o ator por crimes sexuais contra menores na atual situação. O relacionamento dos dois atores foi confirmado pela agência do ator, a Gold Medalist, no dia 14 de março, mas antes havia sido negado. Mas eles mencionaram o período de namoro sendo do verão de 2019, depois que a atriz se tornou adulta legalmente, até o outono de 2020. Mesmo que o período de tempo fosse provado em 6 anos, começando em 2015, há uma grande chance de que o ator não vai enfrentar nenhuma ação ou nenhuma acusação legal.
Bem, agora nós vamos ver o que o advogado japonês falou na matéria, né? Eu vou dar uma resumida. Embora haja um consenso de que os adultos que namoram menores têm uma responsabilidade moral, alguns dizem que não há problema, desde que o relacionamento seja consensual. Especialistas concordam que relacionamentos entre adultos e menores exigem julgamento cuidadoso com base em uma variedade de fatores, incluindo a idade das partes envolvidas, se houve ou não atividade sexual e se há ou não uma relação de poder. Primeiro, as penalidades legais variam dependendo se a relação sexual ocorreu durante o relacionamento e da idade do agressor. Se a vítima tiver menos de 13 anos, o crime de estupro de menor se aplica, independentemente da idade da outra pessoa ou se o ato sexual foi consentido ou não. Se a vítima tiver entre 13 e 16 anos, ela poderá estar sujeita à punição se a outra pessoa tiver 19 anos ou mais. Mesmo que não tenha ocorrido relação sexual, o adulto pode estar sujeito à punição caso algum dano seja causado a um menor. Lembrando de novo que as leis na Coreia mudaram recentemente. Por exemplo, isso inclui crimes sexuais digitais envolvendo exploração sexual de menores, agressão, intimidação, forçar pessoas a realizar atos que elas não são obrigadas a realizar e controle psicológico, o chamado gaslighting, que faz fugir de casa. Mas só uma aspas aqui, lembrando que fora do ambiente de um menor com maior, o ato de outro obrigar outro por meio digital a realizar atos obrigados e controle psicológico também se enquadra numa infração. Entretanto, segundo a lei atual, se não houver atividade sexual e for um relacionamento, entre aspas, saudável, não há base legal para punir o adulto. Para que um adulto seja punido, deve ter atividade ilegal contra o menor. O ônus da prova cabe à parte que faz a acusação. Sob a lei atual, não há penalidades legais para relacionamentos saudáveis com menores que não evoluam para atos sexuais. No entanto, dependendo das circunstâncias, é possível que isso possa ser aplicado como um crime de abuso infantil. Independente do fator romântico, por assim dizer, ou sexual, em muitos países desenvolvidos, incluindo Reino Unido, França e Austrália, adultos em relações de poder, como pais, professores, treinadores esportivos e clérigos, podem estar sujeitos à punição legal simplesmente por terem contato com o menor, independente de ocorrer atividade sexual ou não. Existem outras perguntas também, mas em relação à família, e uma delas é sobre herança digital. Até onde é o limite da lei quando parentes tomam posse de pertences e passam a pegar fotos particulares de uma terceira pessoa e postar na internet para escrutínio? Esse seria o caminho correto? Ou o caminho certo seria fazer isso perante advogados de ambas as partes no processo judicial? Se eles sabiam do relacionamento e da confusão com a dívida, por que eles não foram a público na época apoiando a menina em vida? Se eles alegarem que só descobriram agora, onde eles estavam quando recebiam a mesada dela, já que ela era a principal mantenedora da família? Muitos podem questionar, mas e se fosse nossa filha? Será que a gente não faria o mesmo? Bem, gente, eu creio que muita gente vai pensar, né, que se fosse a nossa filha, será que a gente não fazia algo por ela em vida? Porque no início, o que deu na mídia foi que ela estava sozinha. E ela faleceu pelo tempo que ficou sem ajuda. Eu sei que existe uma vítima nessa história toda, mas também existem mais responsáveis que ainda não vimos pedindo desculpa a ela em público. A Coreia completa 100 dias de guerra civil psicológica por causa da política. A sociedade está dividida, está confusa e está dilacerando. Enquanto isso, o escrutínio no ramo do entretenimento pode trazer um desvio de olhar enquanto as peças do jogo vão se movendo, onde a influência de fãs de outros países também tem ajudado bastante, porque eles não sabem das leis e muito menos do que a Coreia está passando como um povo. Neste fim de semana teve o sepultamento das cinzas da atriz de Taiwan, a Barbie Hsu, que fez Jardim de Meteoros. Ela faleceu no Japão. Também neste fim de semana teve o funeral e o enterro do cantor K-pop de R&B, o Hee-sung, em Seul. O dele também demorou por causa da autópsia da polícia. Bem, a gente vê o escrutínio, principalmente no Brasil, fomentado por influencers sem que haja uma reflexão sobre as leis na Coreia, onde a gente vê pelos comentários que os especialistas de internet nem fazem um Google para não passar vergonha nos comentários, mas já dão a sentença de morte. Muitas dessas pessoas, se for perguntar a idade da sua mãe e do seu pai,
mães com netos aos 30 anos, bisnetos aos 40 e tantos anos. Ou então essas pessoas não conhecem o seu pai, ou quando aparece o pai tem cara de ser avô, né? Parece ser normal numa sociedade inteira, mas para uma pessoa num país distante é a morte. Pelo menos já decretado na internet com vídeos que inflamam a cabeça das pessoas, em vez de curar. Gente, eu espero que eu tenha trazido informações que sejam relevantes para vocês. Compartilha bastante nos seus grupos de convívio online. E eu espero logo voltar com a programação normal aqui no canal, né? Que este assunto se resolva da melhor maneira possível. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.